Olá, eu sou a Flávia Gama, a coach das histórias, idealizadora e criadora do No Curso das Histórias, um curso online de contação de histórias. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a doutora Jane, que foi minha aluna da minha tribo 1. E hoje ela veio aqui para contar para a gente como que foi essa experiência dela no curso das histórias. E eu gostaria muito, Jane, que você se apresentasse. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito honrada com Eu também. presença. Sei como que é essa disponibilidade, sua agenda corrida aí Bastante. de médica. Então, gostaria que você se apresentasse. Fique à vontade. Pode falar um pouquinho sobre quem é você, o que que você faz. Tá bom. Fique à vontade. Olá, gente. Eu sou Jane Rezende, eu sou pediatra, sou nutróloga, coaching e com a subespecialidade que é coaching infantil e agora mais outra subespecialidade, é contadora de história. Sei. Bom, é muito interessante, eu conheci a Flavinha no Transforma Gerações 2, quando ela foi entrando no salão e que eu vi ela tão linda, vestida de princesa, aí eu comecei a chorar já. E foi muito interessante, Flavinha, que queira ou não queira, faz despertar nossa criança, né? Nosso passado, nossa história. E foi muito interessante aquele momento que a gente se falou fora do anfiteatro, né? E eu falei para a Flavinha a transformação que tinha, naquele momento, o start que tinha dado na minha mente e mudança de alguns padrões. E foi muito emocionante, que eu chorei, a Flavinha chorou. Foi uma coisa muito assim, transcendental, né, Flávia? Não dá Foi. para falar, só a gente que sentiu. E eu achei muito interessante esse processo. E vim embora para a minha cidade e com a formação dessa primeira turma, eu achei interessante participar, porque como eu sou pediatra, né, Flávia? Quero ou não quero, um mundo infantil. E eu achava interessante como será, através da técnica do amor, a gente acessar a criança e acessar novamente as mães, que eu fiquei muito interessada com as mães, porque a primeira história que eu contei, uma mãe chorou no consultório. Ela se Ficou. emocionou, porque Ai, que lindo. despertou a vivência dela, né? E ela expressou isso. Ela disse, nossa, doutora, lembrei quando eu era criança. É um processo muito interessante que realmente aflora a emoção, que a gente percebe que toca a emoção da criança, e toca o inconsciente, toca subconsciente, toca consciente mesmo. E você vê Porque a assim, transformação no olhar. Você vê, eu pelo menos vejo isso no consultório. A transformação da frequência respiratória da criança, o olhinho dela fica parado, né? Isso a depender, lógico, da idade, isso quando a criança já tem a condição de parar, de ouvir. Então, tem sido um processo muito interessante no meu consultório. ai, que lindo. Então você passou a utilizar a contação de histórias nas suas consultas. Hoje, Como que é isso? hoje por exemplo, eu já estava comentando, por exemplo, o último paciente foi muito interessante. Ele não queria, né, deixar eu examinar. E ele tem um croquis, não quer tênis, não quer sapato, ele não quer nada, só o croquis. E ele não queria deixar eu examinar. O primeiro momento que ele parou de chorar, então eu comecei. Era uma vez o menino, o meu amor, que gostava muito de usar croquis. E ele, E aí eu fui contando que o croquis protegia os pés, eu fui contando que o croquis levava ele para a tia Jane, que o croquis ajudava a subir a escada para deitar na cama da tia Jane. E fui e vi coração, vi pulmão, vi barriga, vi... Então você tem usado as histórias para quebrar essa resistência que eles têm. Porque para quebrar. de pediatra, né? Eles têm medo Sim, do médico, né? muito. Essa questão de confiar, porque é um estranho que eles veem de vez em quando, né, Jane? O que eu percebo no consultório é que a partir dos 6 meses, os bebês já começam mais, né, a reagir, geralmente por experiência, por vivência. Isso que eu vou te falar não tem nada a ver com o livro, né? É experiência minha. Eles voltam a ficar meus amiguinhos perto de 3 anos, 2 anos e 8 meses. Então, eles já vêm, já me abraçam um pouco, já diz que não quer, mas deixa eu fazer um pouco na maca, um pouco no colo da mãe. Mas eu percebi que dessa forma ajuda bastante. Agora,
tem nenéns que não quer nem ouvir, não tem medo de mim, tem pavor, né? Mas tem surtido muito efeito, inclusive para as mães. Eu percebo que acalma as mães. Teve um caso que eu achei muito interessante, que a história que eu contei, na verdade, não foi para o neném, foi para a mãe. A mãe estava muito tensa. Então, a mãe dizia assim, ele morre de dor de barriga. Ele dizia, eu não. Mas você reclama de dor de barriga. Aí ele disse, eu não. Então, e é uma fase que a criança reclama mesmo, né? De dor abdominal. Aí ele, você tem isso. Ele dizia, então depois que eu examinei a criança, ele tem 4 aninhos. Eu sentei ele no meu colo e disse, eu vou te contar uma história para você e para a mamãe. E comecei a contar a história do menino, mas para a mãe. E ela foi perceber depois. Eu fui dizendo, o menino tinha um peso muito bom, a altura muito boa, ele corria, ele brincava. E muitas vezes o menino tinha dor de barriga. Às vezes, um pouquinho. Aí ele dizia, um pouquinho. E aí eu fui falando, ele chorou no consultório, quando eu disse, então, a fada madrinha chegou e falou para a mamãe, mamãe, fique tranquila, seu filho está muito... Ela chorou no consultório. Ali, assim, para mim foi muito marcante. Eu tô com vontade de chorar. Eu tô chorando, pra falar a verdade. Porque, assim, é difícil, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque nós acreditamos, né? Nós temos essa crença que as histórias são para as crianças apenas, né? Que acontecem histórias é para criança. Mas as histórias, elas não têm idade, exatamente por causa dessa questão que você estava trazendo no início, né? De as histórias atingirem esse nível mais profundo, né, do nosso interior, de resgatar essa criança interior, de tocar. Isso. E quando você estava relatando sobre essa questão dessa mãe, para nós, mães, é uma angústia muito grande, porque, assim, não existe curso para essa experiência, para vivenciar isso que a gente vai enfrentar com a maternidade. Não. Que a gente se prepare, e é angustiante mesmo, né? Porque é uma vida que depende das nossas decisões, do nosso cuidado, das nossas escolhas. Então, assim, é difícil demais. Eu lembro quando eu levava a Giovana no consultório, e quando a pediatra às vezes me fazia perguntas, eu me sentia tão pressionada, assim, né? De ter que saber, de ter que responder. E já aconteceu situações assim, né? De eu estar tão preocupada e de falar, e a Giovana falar, não, eu não. Fica parecendo que a gente é mentirosa, né? Porque na verdade... Mas é por causa do nosso olhar como mãe, né? Exatamente. E tal. E que lindo isso, então, que você fez, trouxe essa calma para ela, né? Deu essa tranquilidade. Que coisa linda! Olha, é assim, hoje eu posso dizer que eu me considero diferente. O meu atendimento hoje é diferente. Porque com o coaching infantil e essa fase agora que eu estou anexando, né, a contação de história, a gente percebe que eles saem daquele mundo assim de médico, porque geralmente eles entram e falam assim, tem agulhada? Outros, tem injeção? Eu digo, não, não tem. Dói? Eu digo, não. Então, eu já não atendo. O que tem, deita lá. Não. Eu brinco com a criança, eu sento, conto histórias, sabe? E aí a criança vai acalmando. Lógico que não dá para demorar muito, mas algo curtinho, entendeu? Ou eu deflago histórias já conhecidas, porque aí ele internaliza momentos de prazer em casa, ou na escolinha, com os pais, com os amigos, com os professores, né? Então, eu realmente estou muito satisfeita nessa abordagem que eu tenho feito hoje com a criança. Nossa, Jane, que coisa mais linda isso! Assim, ai, tem que segurar para não ficar só chorar. Você que faz a gente chorar. Nossa, mas cada relato desse é tão importante, assim, porque eu vivenciei muito isso, né, com a contação de histórias. E eu tinha uma preocupação muito grande se eu iria conseguir passar isso para as pessoas, para que elas percebessem, né, o poder mesmo que as histórias têm de criar essa conexão,
de melhorar o relacionamento nosso, não só assim, quando você vai fazer uma apresentação, mas no geral, né? A nossa comunicação transformada. E eu queria que você me falasse sobre isso, se você percebe isso, né? Que teve alguma mudança nos seus relacionamentos, na contação da história, em você, o que muda? Olha, até engraçado, né? Eu sempre ouvi, depois dessa minha formação, é assim, qual é a história que você conta da sua história? Começa por aí. Nós adultos, a gente, quando no início, o que eu percebo é que eu toco as mães através dos filhos. O adulto, por si só, a mente está tão cheia, tão atribulada, que muitas vezes faz, é besteira. Digamos, está em um evento e começa a contar história, e aí acha que não tem nada a ver. E, de repente, no final, vê que tem a ver. Ou seja, quando você conta o que eu percebo, que quando você conta a história, a pessoa para, acalma, ela sai. E para o adulto, então, para o adolescente, lógico que a gente tem que ter acesso, saber que tipo, né, de história acontece, é o meu parecer. E que você tem acesso, você deflagra naquele momento o contato que a pessoa começa a ter consigo, com o próprio sentimento. E que no dia a dia não dá tempo. Às vezes um olá, um beijo, um ligar, a gente acha que é bobeira naquele momento, porque tem coisas para fazer no trabalho, coisas para fazer em casa. Mas, na verdade, o contar história, e se você perceber, grande parte das histórias tem um pouco da nossa história, do que a gente vivenciou emocionalmente, né? E sempre diz, conclusão, o que a história quis dizer. E se a gente se atenta, isso eu estou falando até para nós adultos, e quando a gente se atenta, qual a conclusão, muitas vezes a gente muda um pensamento, um sentimento, toma uma atitude ou deixa de tomar, né, alguma atitude. Então, hoje, eu conto para mim, por incrível que pareça, eu sabia na teoria, quando eu aprendi no Mundo Conte, que história você conta da sua história. Depois do curso que eu fiz com você, eu fiz um auto-coach, eu disse, eu vou escrever a minha história de forma diferente. Que foi o que eu tinha feito no nosso primeiro encontro. Mas depois que eu fiz o curso com você, e naquele dia eu escrevia, eu transcrevia, e aí eu chorava, e aí eu fui, aí então o pai e a mãe a gente vê de uma outra forma, o irmão, o amigo, a escola, uma dor. É importante a gente acessar através de um método desse, né? É impressionante como que a gente é capaz mesmo de ressignificar mesmo a nossa vida, né? Sim. Dores, emoções e a nossa história de vida. Sim. Foi o que a gente vivenciou, né? Exatamente. Eu lembro, eu chorei. Quando eu te conheci. No evento Transforma Gerações, né? E é muito bacana a gente ver isso. E às vezes a gente subestima muito, né, esse poder das histórias. Então, esse relato que você está trazendo, né? Como você utiliza, às vezes você cria ali na hora a história da criança, e às vezes você conta mesmo alguma história que ele já conhece, né? E como que isso traz esse lugar onde ele sente essa segurança, né? De ir com você e tal. E eu queria, Jane, muito que te pedir para você falar para a gente, assim, se fosse para você fazer uma comparação da Jane antes de fazer o curso e a Jane depois do curso das histórias, né? O que tem diferença. Teve ou não teve? Quem é a Jane antes e quem é a Jane depois? Vamos, olha só, eu vou falar um pouco através do exemplo. Eu falei para a mãe um dia desse, né? A importância que era, mesmo que ela chegasse cansada, existia hierarquia, né? Quando a mãe chega cansada, ai, doutora, eu chego cansada, e aí eu tenho que fazer isso, tenho que aquilo, e ele me chama. E aí eu falei para ela, conta uma história, acalma ele, para depois você ir fazer, né, o jantar. Mas existe hierarquia de valor. Hierarquia de valor é a vida do próprio filho. E me veio na mente uma coisa interessante. Eu disse, na hora que você estiver contando a história, que você lê para ele, conta essa história para ele e para você.
e ver naquele momento o que aquela história disse para você também. A sua interpretação vai ser de acordo com a sua vivência. E a do seu filho, porque vai acalmar você e ele. E você vai, no que você puder fazer, você vai fazer. O que não puder, naquele momento, mas em função de uma vida que você está educando, que você está formando, que você trouxe ao mundo. Então, o que eu posso dizer é que o antes, eu orientava, tinha acesso às mães com amorosidade, né? Com técnicas do coaching infantil, mas hoje é mais aprofundado e mais leve. Quando a gente entra nesse mundo, né, as pessoas dizem, é um mundo de fantasia, mas o mundo hoje está um mundo muito frio, tá um mundo que as pessoas, pelas condições, por vários motivos, se afastaram desse contato, desse convívio, da certeza que tem o amor, da certeza dos valores, né? Então, através do curso, eu comecei a mostrar de uma forma mais prática para as mães, né? Sobre os valores, sobre o contato consigo mesmo. É diferente, é o que eu posso dizer. Ai, que delícia escutar isso! Maravilha. E é assim, e é algo que é tão, acaba indo de uma forma tão natural, sem forçar. Natural. E é legal também, o que eu vejo assim com o meu trabalho também, que você deve perceber, porque quando a gente às vezes propõe algumas coisas, até do próprio coaching, a pessoa se arma um pouco. Sim, sim. E quando você dá essa receita, né, de história, a pessoa ela baixa a guarda, né? Ela se abre para a proposta, porque Sim. acho que até por esse resgate mesmo da criança interior, porque todo mundo sente esse conforto, esse carinho quando recebe uma história, quando recebia lá no passado. Então, de proporcionar isso para os filhos também, é mais leve, né, Jane? Você sabe que eu percebi que com isso, pelo menos a experiência tem o quê? 6 meses do curso? Foi 4 meses. 4 meses. Nesse espaço de tempo, o que eu percebi e que às vezes até mesmo, isso para mim foi importante na minha vida. O nosso trabalho, às vezes, nos afasta do contato da gente com a gente. Qual é o mundo do adulto? O adulto não pode abraçar, o adulto não pode pegar, o adulto não pode, o adulto não pode. Porque isso é assim, o que é que eu percebo num consultório? E isso tem a ver com histórias. Eu percebo assim, quando a criança é pequena, a mãe beija, abraça, pega no colo e tal. Quando a criança é maior e que a criança entra no consultório, eu percebo a diferença. Mas isso é aprendizado nosso. É aprendizado. E quando você entra em um mundo que é para acalmar o outro, que você conta, é por isso que hoje eu digo às mães, ouça também a história, para resgatar esse contato de ser humano para ser humano, né? Agora, logicamente, que uma história para um adolescente é diferente para uma história menor, que é diferente, que é isso que eu acho importante no seu curso, né? Isso que você sempre nos orienta. Em que momento você está? Em que local você está? Quem é que você está contando? Como você vai contar? Isso é que é importante, né? Porque o ser humano, no decorrer da vida, deixa de vivenciar momentos leves, simples, tranquilos. E muitas vezes, ao invés de, vamos falar tanta coisa ruim, tanta tragédia, por que não contar histórias, mesmo que seja do nosso passado boas, ou contar histórias que são de superação, entendeu? E as pessoas acham que contar história é só de João e Maria, de Branca de Neve, não é, né? A gente sabe que tem, assim, repertório que não falta, né? Tudo assim. Tem história para todos os gostos, todas as necessidades, exatamente, soluções, né? Exatamente. Ai, que delícia, Jane. E me conta aqui, se você fosse falar assim, qual foi o seu maior ganho pessoal da Jane mesmo? Foi mudar a minha história. Esse eu posso dizer assim, olha, a criança chora menos chora, acesso mais a mãe, acesso, mas, Flavinha, foi mudar a minha história. Eu contar hoje a minha história diferente. Ai, que lindo, você vai me fazer chorar. Que lindo, Jane,
Muito bonito. E aí, Jane, para a gente deixar uma mensagem final, assim, por que você acredita que as pessoas deveriam fazer isso? Se você pudesse falar para as pessoas, por que vale a pena fazer, estar na tribo no curso das histórias? Olha, tudo tem, eu acho que tudo sempre tem um sentido quando a pessoa vai fazer com um sentido. Mas é interessante para quem hoje trabalha com pessoas, para quem tem hoje uma meta, um objetivo de se unir a pessoas que estão querendo ajudar a transformar o mundo, transformar através do sentimento, através da mente, através da emoção. Isso é muito interessante, porque nós, seres humanos, somos muito regidos pela emoção e as pessoas não têm noção disso. Mesmo nas emoções de indiferença, nas emoções de tanto amor, ou seja, em cada comportamento que nós temos, depressão, amor, tristeza, alegria, tudo está relacionado a sentimento. E essa é uma das formas de acessar a parte interna, né, do ser humano, o seu eu profundo. Ou seja, porque é diferente eu dizer assim para uma pessoa: você não vai seguir esse caminho, porque senão, vamos pensar adulto, você pode falir. A pessoa faz, imagina, eu vou tentar. Mas se eu digo que X pessoa tentou muitos anos, viu que o caminho não dava, e aí depois se tornou uma pessoa que conseguiu agregar valor, é diferente, né? Então, realmente, contar a história acessa a emoção, acessa a razão também, acessa sentimento. Isso é importante. É uma das técnicas de acessar o próprio ser humano, porque é diferente eu dizer assim: moleque, não faça isso. Ou, era uma vez um garoto que foi por tal estrada, nessa estrada, e aí conta a realidade da criança na forma de história. Isso acessa. Porque na hora que ele for fazer, que a mãe disser: meu filho, cuidado, você pode cair, você pode... ele já lembra da história, é diferente. Muito legal, muito bom mesmo, assim, concordo plenamente. E você gostaria de deixar algum recado, assim, alguma mensagem para a gente finalizar o nosso Bom, bate-papo aqui? as pessoas vão dizer assim: ah, ela está falando isso porque ela é pediatra. Não é porque eu sou pediatra, é que a gente sabe que tudo na vida começa na base. Uma casa, um trabalho, seja o que for. E o ser humano que a gente é hoje e pode ser amanhã, tudo vem da nossa base, da nossa infância. Então, que professores, pais, cuidadores se preocupem muito com a formação das crianças, para que eles se tornem seres mais felizes, mais capacitados a vencer as próprias dificuldades primeiro, né? Não assim, não é pensar lá na frente, é o cada dia. E o mundo da criança, realmente, a depender da idade, é um mundo encantado. Depois vai para um mundo que é o próprio mundo dela. Depois vai para um mundo que é o mundo dela, mas o que ela aprendeu, mas com o pai, com a mãe, com a escola. Então, é importante nessa educação ajudar essa criança a formar uma história boa da própria história, né? Então, e uma das formas da educação e que a gente percebe quando a criança está na creche é a história. Quando a criança vai para o pré, é história. Quando a criança vai para o ginásio, vai estudar o que é história da humanidade. Então, é importante, sim. Dentro de tantas técnicas que se existe hoje para educação do ser humano e independe da idade. Uma história, né? E de forma assim, com técnica, tá certo? Como que eu vou, a depender do momento, que história que eu vou contar, a depender da história, que história. Existem técnicas, eu aprendi isso com você, que existe técnica, que não é só assim, era uma vez um patinho, não é isso. Que momento que aquela pessoa está passando para saber o que vai falar. Excelente, mas é isso mesmo, assim, também, antes, né, de conhecer esse universo todo, e o que me levou a buscar a contação de histórias há quantos anos, né, em 2011, a gente está em 2011 anos, né, quase 8 anos agora, que vai fazer que eu estou nessa jornada aí com as histórias, né, e sempre pesquisando e tal. Mas o que me levou foi exatamente o nascimento da minha filha, né, quando ela estava aí com seus
3 anos, 2 para 3 anos, eu comecei a levá-la em apresentações e eu vi como que aquilo era tão fantástico, como que a Giovana, de repente, ela virava uma estátua, assim, ela entrava naquele mundo. E o brilho dos olhos dela, quando ela assistia aquelas pessoas, acho que me deu até um pouquinho de ciúme, eu falei isso outro dia, sabe, com uma amiga. E aí eu queria que ela olhasse para mim com aquele olhar de admiração também. E é impressionante como que a gente consegue mesmo, a atenção consegue ser ouvida. Eu percebo como mãe, Jane, porque para nós esse peso é muito grande, né? A gente se comunica com os nossos filhos sempre para pedir ou para mandar, né? É para pedir para colocar a roupa no lugar, é para mandar ir tomar banho. Então, assim, as histórias, elas nos dão a possibilidade de nos comunicar sem peso, né? Porque a gente está ali doando aquele amor através das histórias, né? Então, Sim. os filhos aprendem a nos ouvir dessa outra forma também. Sim. É engraçado, né? Por exemplo, se alguém vem desabafar, não está contando a própria história? Isso. Não quer ser ouvido? E quantas vezes que você vai contar, falar uma história, na verdade te dá um start de alguma coisa que você pensou, ou alguma coisa que você poderia estar fazendo com seu filho, aí você pensa, nossa, por que é que eu não fiz isso antes? Nossa, por que é que eu passei tanto tempo sem olhar para o olho do meu filho, mesmo ele com 10, com 15 anos, né? Com 7, né? Então, na verdade, isso é da própria alma humana, ou seja, ter esse contato com esse filho, passar para ele histórias de superação. Existem histórias, às vezes, que a gente tem que contar, que ele diz, nossa, mas vai contar isso? Às vezes é necessário. É diferente eu dizer uma tragédia e, em forma de história, eu contar que, se tiver tal comportamento, a criança chega à conclusão do que pode acontecer através de uma história. Né? Fantástico, porque com a história você consegue contar e ensinar esse valor, né, e o comportamento adequado sem ficar dando lição de moral, né? Porque quando a gente fala, você está ali dando essa lição de moral, falando, não faz isso. Quando você conta a história, além de você estar passando esse valor, você ainda está ajudando a criança a elaborar por si só as consequências, né? E é interessante que, eu quero até falar isso, a criança até uma determinada idade, ela não tem sensor de razão. A criança não entende assim na hora que se diz, olha filha, não vá por ali, porque senão, quantas vezes o homem diz 10 vezes a mesma coisa? Ou seja, o nosso cérebro, ele vai evoluindo. E como ele vai evoluindo, a depender do que ele vai ouvindo, vai criando crenças, neurotransmissores diferentes, vai trabalhando na conformação dessas células neuronais, e que tem a ver com emoção, e tem a ver com a própria vida, com a própria história lá na frente, né? Olha, para mim é interessante o processo. Muito, muito bom. E essa parte, você trazer essa parte do funcionamento mesmo do cérebro é muito interessante, né? Porque é exatamente isso, né? Às vezes a gente fala levando para o racional, levando a criança para o racional, mas ela ainda não tem esse lado, não tem, né? Mas a emoção ela tem, né? Tem, através da chegar. E aí, acessa exatamente acessa a criança. Exatamente. É muito bom, né? Muito legal a gente perceber como que as pessoas, infelizmente, ainda subestimam mesmo o poder que as histórias têm de fazer essa conexão, e não só isso, né? Então, pelo que você está trazendo para a gente, ajuda, inclusive, no desenvolvimento dessas áreas do cérebro. Ajudam, porque a criança, ela é muito pela imaginação, ela aprende por condicionamento e imaginação, né? Então, eu sempre digo que no início, na fase inicial da vida, nós somos trogloditas, porque tudo é forte. A raiva é forte, a emoção é forte, o amor é forte. É verdade. E através das histórias é mais fácil a criança compreender. Né? Nossa, fantástico. Jane, oi. Então, pela sua disponibilidade, foi isso. Eu que agradeço. Quero marcar mais conversa dessa. Eu também. Muito bom. A gente precisa, né? Eu quero agradecer
ter a confiança que você teve em mim, porque queira ou não queira, você tendo um processo, você confiar na gente, né? Ou seja, quando você passa um ensinamento, cada um traduz da sua forma, do seu alcance, do que até da própria emoção que a pessoa tem, através da própria história, né? Então eu quero agradecer a confiança que você teve em mim, a oportunidade de estar do teu lado e ter te conhecido, tá certo? E que continue de coração, Flavinha, de coração, continue com esse trabalho, porque você mexe muito com nós que somos adultos, mas principalmente as pessoas que trabalham com crianças, porque eu acredito que a transformação dessa terra, ela tem um forte condutor, que são as nossas crianças de hoje, entendeu? E eles precisam da gente para que eles cresçam bem. Obrigada muito, muito, muito pela sua confiança, viu? De coração. E você sabe porque eu estou agradecendo. Muito obrigada. Ô, Jane, nossa, eu fico até sem palavras, assim, eu fico sempre muito emocionada quando a gente conversa, porque é uma coisa, assim, que é muito profundo, né? A gente sabe das histórias que a gente tem ali já compartilhadas, né? E eu é que quero te agradecer, né? Eu que me sinto muito honrada de Eu também. ter e da sua entrega mesmo, né? De você se propor, né, a conhecer esse mundo, porque eu sei, assim, que normalmente existe muita resistência por parte de alguns profissionais em se abrir ao novo, né? Em se abrir a propostas novas, porque, por exemplo, né? Você estuda tantos anos aí em medicina, você sabe diagnosticar doenças e tal, mas você tem esse lado de se preocupar com algo mais profundo, com o ser humano que está ali na sua frente mesmo, né? Então, eu admiro muito você, por você se propor a fazer isso, e por você ir além, né, do corpo ali, você vai muito além. E que bom, eu fico muito feliz de saber Eu agradeço. que as histórias estão, de certa forma, ajudando você nessa sua missão. Tá. Agora, você só precisa me ensinar uma tática. Essa eu ainda não sei. Na hora que eles estiverem berrando e não parar, tem que ter alguma mágica, alguma coisa que quando eu falo, dá o start e eles param. Mas começa a contar. Vamos fazer um teste de começar a contar para a mãe a história. Conta lá e me conta. Tenha um livrinho de história e você pega e começa a contar para a mãe, para ver o que vai. Uma boa, né? Um livrinho. Não é? Eu não tinha pensado não nisso. Porque assim, as histórias, é muito interessante quando você conta a história da criança sem dar as imagens para ela e você vai me falar se eu estou certa ou não. Gente! Porque quando você conta sem o livro, você ajuda a criança a estimular mesmo essas outras áreas do cérebro para que ela crie suas próprias imagens. Mas às vezes, como uma estratégia mesmo, é interessante que você mostre, né, até o livro ali para você trazer essa atenção, e aí você pode contar e depois mostrar para comparar. Mas você imaginou, né? Porque eu faço muito isso com a Giovana quando a gente compra algum livro novo e ela fala, deixa eu ver a figura, mãe. Eu falo, deixa eu te contar primeiro. E aí você cria aí a sua imagem e depois a gente vê qual foi mais legal, a sua do livro. Porque para estimular essa área mesmo. Tem uma coisa para te contar. Eu nunca mais fiz. Nunca mais. Eu fiz uma vez. Lembra a nossa reunião quando estava no curso e que você disse e que todo mundo se encontrou fantasiado de alguma coisa? Essa eu não te contei. Um dia, olha a história. Uma semana depois, eu amanheci pela cabeça. Na minha cidade diz assim: um dia você tá pelo pé, outro tá pela cabeça. Pelo pé você tá bravo. Nesse dia eu tava pela cabeça, tava muito bem. Menina, você sabe o que eu fiz? As minhas secretárias ficaram assim, doutora, menina, eu vesti aquela roupa, nunca mais fiz isso. Vesti aquela roupa e fui atender. Olha, como é uma clínica que não é só infantil, as pessoas paravam, olhavam e diziam assim, não, Jane, você tem que vencer. Porque imagina, 50 anos, pediatra.
vai, abre a porta, chama, onde tem uma sala com pessoas e de repente aparece uma bruxinha. Você foi vestida de figurino, de bruxa para atender. Aquela roupa que você viu no dia do nosso encontro. Gente, aquele dia para mim foi um dia assim, eu nunca mais, porque eu digo, eu não vou toda vez, e não pensei mais. Por que é que eu lembrei disso? Porque agora eu lembrei do teu chapéu, porque você sempre está caracterizada de alguma coisa, essa é a tua marca, né? E aí eu disse assim, bom, mas o que eu pensei? Mas, meu Deus do céu, o que será que vão falar? Eu digo, sabe uma coisa, eu vou fazer um teste. Eu sou meio assim, eu gosto muito do meu consultório, eu sempre digo que é laboratório de criança, né? Uhum. Mas foi impressionante que você te falar isso. E como é que foi? Conta pra mim como é que foi. Mas as meninas pegavam, porque era assim, é um vestido preto com renda, né? As meninas... Uma médica, peraí, uma médica que normalmente aparece aqui no consultório foi vestida de bruxa de preto e de papel também. Mas naquele dia eu pensei, eu digo, minha Nossa Senhora, será que eu vou ser ridícula? Eu pensei, eu digo, bom, mas no carnaval eu me visto. Eu não tô nem aí. No carnaval eu me fantasio mesmo, sabe? Vou dançar. Aí eu digo, eu não me incomodo. Mas eu queria ver como é que acessava a mente dessas crianças. Os meninos, eles olhavam para mim assim, olhava a roupa. As meninas chegavam mais perto, pegavam na renda, dizia que estava lindo. Os meninos, mas assim, pelo menos no mínimo eles faziam assim e ficavam parados, assim, sabe, olhando. Foi muito interessante. Que legal. E aí, como é que foi nesse dia? Nesse dia teve menos choro. Só mais os bebês assim de 8 meses, eles choram mesmo. De 8 meses a 1 ano e meio, eles não choram, eles berram, sabe? Uhum. Mas as crianças maiores, foi um dia interessante. Então promete para mim uma coisa, no dia que você fizer de novo, que você for trabalhar de figurino, Eu filmar? eu quero que filma, tira foto, mas eu quero ver isso. Preciso ver. Que coisa mais linda! Não. Mas você sabe que aqui em Belo Horizonte, eu vou te mandar depois, tem uma dentista e ela está fazendo um maior sucesso, porque a clínica dela, ela usa tudo isso, ela usa história, ela vai, assim, o uniforme deles é todo colorido. Ah, é? E é muito interessante. Então, assim, usar isso, né? Porque já que a criança ela é acessada muito pela imaginação, você usar o lúdico no seu trabalho com criança, né? Através das histórias, e a gente sabe a importância do figurino, né? A utilidade do figurino de ilustrar mesmo a história. Então, assim, eu quero que você faça mesmo esse teste que mande para porque eu acho que vai ser fantástico. Olha só, então quer dizer... tímida. Então quer dizer que nesse dia teve menos choro. Olha que legal. Teve menos choro e no mínimo as mães ficavam assim no início intrigadas, sabe? E aí eu falava, né? Eu digo, é que eu estou fazendo um curso, né, de história. E aí eu falei, teve um encontro e foi todo mundo. E o pessoal disse, nossa, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Eu digo, eu vou ver o que é que dá. Mas para mim, o meu objetivo naquele dia é que você tinha falado da importância que era a expressão da voz, o figurino, lembra? Uhum. E aí foi uma aula que você deu. E aí eu disse, eu vou ver como é que esses meninos reagem. Na verdade, foi uma curiosidade minha, entendeu? Não foi assim, eu não tive um propósito de, não, agora eu vou... Não, foi uma curiosidade de acordo com a aula que você deu. É assim, o tom de voz, a vestimenta, a forma de falar, o acessar o outro. Aí eu disse, eu vou fazer um teste. Fiz só uma vez. Mas e como é que foi o resultado? A conclusão do teste? A conclusão foi muito engraçada. As mães riam, foi muito engraçado. E às vezes tinham casos até mais difíceis, que as mães entraram no início meio assim, doutora. E aí eu disse, que eu estou fazendo um curso tal. Estou testando vocês. Para a mãe eu falava, né? Eu sou muito aberta com as mães. E foi muito interessante, porque mesmo em alguns casos, que a gente no consultório tem casos simples, difíceis, mesmo os difíceis,
a mãe ficou mais leve, foi muito engraçado. Um caso me chamou a atenção, que era um caso difícil, continua sendo, mas naquele dia a mãe sorriu. Naquele dia a mãe sorriu. Nossa, e o que significa esse sorriso? Olha, acho que ela deve ter acessado algo dentro dela. Sabe assim, ela estava com tanta fase de dificuldade, de doença, que naquele momento algo que alentou, eu acho que é a alma dela. Ela deve ter, na minha forma de ver e do que eu tenho lido e estudado, ela acessou algo bom que há muito tempo, ela de tanta preocupação, tensão, ela não estava tendo aquele contato. Essa foi a sensação que eu tive. Ela não me falou. Mas digamos que a meu pressentimento, minha percepção clínica. Nossa, já, que fantástico. Acho que é isso. Ó, minha filha, eu estava dizendo a Deus que eu tinha que virar Matusalém. Porque o que eu quero fazer nessa vida, eu vou ficar velha e não vai dar tempo. Então tem que correr, tem que começar. Pois é, porque o que eu quero aprender para acessar assim, as pessoas, que é o que você faz, né? É tocar a gente. É algo transformador primeiro para a gente, né? E quando diz, quem faz um curso desse que transforma vidas, cada um na sua área, do que fizer, e que você vê que transforma alguém, estou falando nessa área que você está, porque é sobre isso que nós estamos falando. Acrescenta algo dentro da gente de utilidade pública, vamos dizer assim, né? E quanto mais a gente é um motivo de transmissão de algo bom e de transformação, a gente cresce junto. E isso agrega tanto dentro da gente que é automático o bem-estar. É automático, eu tenho algo por fazer, né? Parabéns, viu? Parabéns. Gratidão, Jane. Eu que agradeço. Muito feliz mesmo, muito também. feliz de ouvir tudo isso de você. Eu me sinto muito feliz e muito honrada de ver. Eu também, viu? Eu desejo do fundo do coração que você siga aí levando essas receitas de história, né? Acrescentando histórias lá no final da receita. Pois é, eu ando inventando história agora, né? Porque Exatamente. eu tento anexar a vida da criança, né? Ah, Olha, isso. Eu misturo da criança. Quando ela ainda não está entendendo, aí eu misturo uma já conhecida, ponho a história da criança no meio, eu faço uma saladinha para que ela perceba que é uma história. Entendeu? Que ela perceba que eu não estou falando dele para a mãe, eu estou falando com ele. E aí, nesses momentos, eu pego isso, eu deflagro histórias já conhecidas, anexo a história, aí ele percebe que eu estou contando uma história, aí ele para, é algo novo, é algo diferente, é algo que eu conheço, eu não conheço, né? Então, ele para. Fantástico, Jane. E essa criatividade toda, né? Porque é uma criatividade, né? Você criar a partir de uma história já pronta e ter essa conexão, isso é fantástico, né? E é uma das coisas que a gente fala. Menina, Isso, né? criança dá nó em pingo d'água, a gente tem que estar alerta. Não é? A gente tem que também dar nossos pulos para a gente conseguir acompanhar, né? Verdade. Ai, que delícia, Jane, gratidão. Eu que agradeço. Fantástico o nosso bate-papo. Muito maravilhoso mesmo tudo isso. Eu que agradeço. Tanto dessa parte aí das suas conquistas pessoais, né, das suas mudanças, quanto profissionais, desses dados aí, com esse seu olhar clínico mesmo, né, seu olhar da medicina sobre isso, me trouxe muita alegria mesmo de saber que as histórias realmente são isso. Ah, sim. Vai lá dentro da gente, né? Com certeza. Gratidão maravilhosa a nossa entrevista aqui, nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado da nossa entrevista e até a próxima.